Então, para iniciar, nós vamos fazer uma leitura do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, e Joana de Ângeles. Transforma suas horas num rosário de bênçãos, aproveitando-as com sabedoria no trabalho edificante. Formarás um patrimônio de felicidade, o qual não podes imaginar, desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las. A hora que passa não retorna, qual a água que corre sob a ponte. A eternidade é feita de segundos e o tempo medido pelas horas. É a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas de ação benéfica. Então, diante desta leitura, desta meditação, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nessa sintonia com o mais alto, e rogamos, Senhor, a tua proteção para que nós possamos ter um bom proveito. Nosso orador, José Francisco, possa, Jesus, alcançar o nosso nível de entendimento, Senhor, para que assim possamos compartilhar dos teus ensinamentos no nosso dia a dia. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Ilumina todos nós que aqui estamos, encarnados, desencarnados, e todos aqueles que estão conectados conosco, Senhor. Una-nos no teu ideal de amor, luz e caridade. Que assim seja. Então, prezados irmãos, hoje teremos o nosso irmão José Francisco, lá da comunidade espírita Luz e Esperança, do SEALI, Amor, Luz e Esperança, da SEALI, lá do bairro Bom Jardim. Então, ele irá falar para nós hoje sobre a caridade. Caridade. Fora da caridade não há salvação. É a máxima da nossa doutrina e a máxima dos ensinamentos do Cristo, que a doutrina espírita vem nos relembrar. É com você, Zé Francisco. Fique à vontade. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz para todos nós. Qual a verdadeira caridade? Kardec fez essa pergunta ao nobre imortal, a um dos guias da humanidade, quando, na questão de número 886, ele questiona o benfeitor: qual o verdadeiro sentido da caridade, como compreendia Jesus? E o imortal responde para Allan Kardec: benevolência para com os outros, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, nessa tríade que nós vamos ver 3 virtudes, somando elas, ligadas às outras, é a caridade, que é a lei maior, o amor. E para nós entendermos a verdadeira caridade, nós recorremos ao Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Quando Lucas narra a parábola do bom samaritano, ele narra que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Primeiramente, nós vamos analisar o sentido da cidade que o homem descia. Por que ele iria para Jericó? Então, Jericó era cidade, em hebraico, significa perfume. E a outra cidade significa paz. A cidade de paz. Então, na hora que ele descia de Jerusalém,
para Jericó, é muito interessante a gente entender por que é que Jesus escolheu justamente de Jerusalém para Jericó. Porque as parábolas de Jesus, todas elas têm um fundo espiritual. É convidando o homem a tomar posição perante a vida conforme as leis de Deus. Então, quando ele falou que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó, Jericó ficava a uma distância de 27 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade muito baixa, ela estava aproximadamente 8.000 metros abaixo do nível do mar, aos redores do Jordão. Porque ali era muito comum os assaltos, porque Jericó era uma cidade muito rica, e ali havia muito movimento de pessoas, de mercadores, de negociantes, e também as pessoas que iam visitar o Templo de Salomão. E era um caminho muito cheio de curva, montanhas, com muitas furnas, e ali os ladrões escondiam e eram dificilmente apanhados pela dificuldade geográfica. E aquele declínio, por exemplo, da altura de Jerusalém até lá embaixo, em Jericó, aproximadamente 1.200 metros de subida ou de descida. E ali Jesus coloca, depois de questionado por um doutor da lei, que um homem descia. Que homem seria esse? Foi a única personagem que Jesus não deu nome. Ele falava, ele fala até hoje para nós, que quando nós estamos descendo, não é na ladeira, na escada, é vibracionalmente que ele queria dizer. É quando nós descemos da ligação espiritual para os apegos materiais, na busca do prazer. Por isso que Jericó, em hebraico, significa perfume. Às vezes ficamos inebriados pelo perfume da ilusão. E Jericó era aquela cidade onde moravam muitos pregadores. Havia ali sacerdotes, levitas, e Herodes havia feito um trabalho naquela cidade. Então aquele homem descia e ele foi assaltado, ele foi roubado. Quem são esses ladrões que tiraram tudo dele, deixaram ele despido e semi-morto à margem da estrada? Jesus narra numa outra passagem que o Marcos, Lucas e também Mateus narra, do cego de Jericó. Ele estava à margem da estrada. Quando nós estamos à margem, nós estamos na solidão, no abandono, nós estamos ali numa situação espiritual equivocada, difícil, às vezes passando por provas dolorosas e ficamos à margem. Nós nos excluímos às vezes, de entrar no meio, ir para o meio, ali, numa sintonia maior com as luzes espirituais. E quem são esses ladrões? Esses ladrões que roubam a nossa paz, que nos deixam à margem, são os vícios. É o orgulho, o egoísmo, a prepotência, a vaidade, e também alguns vícios, como a libação alcoólica, a jogatina, o alcoolismo, né, como nós colocamos, as drogas aditivas, o tabagismo, e tantos vícios que roubam a nossa paz, a nossa harmonia. E quando chega esse vício, esses ladrões, que pode ser a ociosidade. Quantas vezes nós estamos aqui animados no trabalho e bate um desânimo, a gente não quer mais ir
no trabalho, na casa espírita ou em outras atividades. Então, são esses ladrões. Jesus colocava uma figura de ladrão para que as pessoas entendessem quem estava roubando, para ele falar da caridade. Mas quando nós vamos extraindo na figura ali, nas mensagens de Emmanuel, ou Emmanuel, nós vamos encontrar ele explicando essas nuances, esses detalhes simples do que significa cada palavra que Jesus colocava ali. Então, aquele homem estava semi-morto. E quando é que nós estamos semi-mortos? Quando nós perdemos a crença em tudo. Quando nós perdemos a esperança. Quantas pessoas estão suicidando? Quantas pessoas estão desacreditando da vida? É nesse estado que está semi-morto. Ele está sem força, sem coragem para movimentar, além de estar na margem, além de estar despido, além dele não ter recursos espirituais que esses ladrões roubaram, ele se entrega caído, como fala. Deixou ele caído. Esse cair, muitas vezes, é quando nós equivocamos profundamente na vida, perante as leis de Deus. E ali também descia um sacerdote. O sacerdote também descia. Ele havia acabado de pregar, de interpretar as leis. E para o judeu, ele não pode tocar antes da pregação num defunto, no morto, senão ele se torna impuro. Aí nós já vamos encontrar um preconceito religioso. Às vezes, o medo de auxiliar um caído. Às vezes, isso acontece conosco. Quantas vezes nós desviamos? Ele viu o caído, mas ele desviou. Ele, na sua justificativa, está morto, está nu, e no judaísmo não é comum eles fazerem esse ato. E também passava um levita, e o levita era auxiliar do sacerdote. E ele, vendo o exemplo do seu superior, ele fez o mesmo. Olha como nós temos que tomar cuidado com os nossos exemplos. Por isso que o doutor Bezerra de Menezes fala que nós deveremos ser a carta viva do Evangelho, onde as pessoas possam ler a mensagem do Cristo. Olha o nosso exemplo. Olha o que nós estamos falando. Olha como nós estamos agindo, principalmente nós que estamos no Espiritismo, que falamos da doutrina espírita, que acreditamos na imortalidade da alma, que divulgamos bem. Como tem sido a nossa atitude, como tem sido a nossa postura do sacerdote e do levita? Então, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente a gente vê o jovem, a criança, ele segue os nossos exemplos. E aqui nós vamos encontrar na Casa Espírita jovens, que eles muitas vezes espelham em nós. E quando nós não correspondemos dentro dos princípios básicos, que é a moral, que é a regra do bem proceder, como fala o Evangelho, nós levamos a cometer os mesmos equívocos. Então, aquele homem desviou. E quantas vezes nós desviamos? É muito comum no trânsito, devido ao medo, quando fecha o sinal, aqueles que não andam com o carro fechado, que tem um ar-condicionado, quando aproxima-se um pedinte ou aquele que está ali tentando lavar o carro, jogar uma água para ganhar um trocado, a gente observa os vidros subindo, fechando, para evitar o contato. Claro que há uma prudência, mas às vezes a pessoa fica ali, o tempo de trabalho ali. Todo dia ele está ali, é o franelinha, é o que vende a bala, é o que vende o doce. E Chico Xavier, ele sempre falava para os amigos que toda vez que ele saía,
ele colocava moedas no bolso para dividir com esses pedintes. Onde ele estava, quando alguém pedia, ele dava uma moeda para não deixá-los de mão vazia. Era a atitude do Chico Xavier. Então, o Chico veio nos ensinar como comportar, e nós desviamos. Então, nós desviamos daquele que está caído muitas vezes, justificando que não tem tempo, que ele está ali porque ele escolheu. Será que alguém escolhe para ficar caído? Será que alguém escolhe para estar num vício? Não, ele não escolheu, ele não deu conta. Ele foi roubado na sua esperança, na sua fragilidade. O ladrão da fragilidade, o ladrão da falta de fé. E aqui aí ele tombou. E às vezes nós falamos, mas é escolha. Olha, como é que nós vamos ajudar um alcoólatra? Mas que nós vamos ajudar quem? Santo? Nós vamos ajudar o levita? Nós vamos ajudar ali o pastor? Nós vamos ajudar ali aquele que está de pé? Não, é aquele que está caído. E às vezes nós não prestamos atenção nisso e justificamos demasiadamente. E Jesus também fala, mas de uma outra forma, mais objetiva, no sentido de elucidar para o doutor da lei. Porque quem questionava ele era um doutor da lei que conhecia muito bem as Escrituras Sagradas. Quando ele pergunta a Jesus o que ele precisa fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus fala para ele que ele deveria ajudar o seu próximo. E ele pergunta, quem que é meu próximo? Somos nós, às vezes, nesses monólogos, num grupo de estudo, onde nós discordamos por não aceitar. Às vezes, nos debates, às vezes não concordamos com o outro. E Jesus narrou essa parábola para ele. E Jesus narra de uma forma que nos mostra postura. A caridade, ela é com postura. A caridade, ela não pode ser maquinalmente. A caridade não pode ser sem sentimento. Tem que ser com amor. Se nós não estivermos com amor, como disse Paulo, o que adiantaria? Ele fala que ele poderia falar todas as línguas. Ele poderia doar tudo materialmente. Mas se ele não tivesse a caridade, o que adiantaria? Porque ela é mansa, ela sabe esperar e ela é alegre. E Paulo vai mostrando para nós, na sua carta, o que é a caridade. Alguns colocam como amor, que a caridade é o corolário do amor. O amor e caridade são dois irmãos, como orgulho e egoísmo. E Jesus disse assim, um homem passava por ali, por aquele caminho, ele estava de viagem, olha que interessante, e era um samaritano. E o judeu não gosta do samaritano, principalmente naquela época, porque o samaritano, ele seguia o Pentateuco, e o judeu seguia todos os livros. Ele não aceitava, ele construiu o seu próprio templo, ele não misturava com o judeu. Então, Jesus já colocou um odiado, um homem que não era considerado puro, era um homem puro para o judaísmo. E então, passava por aquele caminho em viagem. E quando ele viu caído, ele desceu do cavalo. Descer é o mesmo que Jesus disse para Simão Pedro, para Tiago e João, quando eles saíam do Monte Tabor. Quando Pedro, os 3 discípulos viram Moisés, viram Elias, ali Jesus, na plenitude, falou, Senhor, vamos construir 3 tendas aqui e ficar por aqui. Jesus disse, é necessário que nós descemos. Aquele que conhece, aquele que já sabe, tem que descer para ajudar o outro. Esse descer é ir de igual ao outro, é sair do pedestal da vaidade, é sair desse orgulho, achar que somos melhores. Quando a gente desce ao outro,
a gente faz a empatia, a gente pratica a empatia, a gente põe no lugar do caído, ali senta e conversa com ele. Ele desceu do cavalo, pegou o óleo e o azeite, que era para a viagem. Ele pegou o vinho é para lavar a ferida, e o azeite era usado como anestésico, que era da sua viagem. Ele tirou o que era seu. Isso que é caridade. A caridade é quando eu dou o que é meu, porque às vezes é muito importante os nossos trabalhos de campanha do quilo, mas a campanha do quilo não somos nós que doamos, são as pessoas que doam para nós entregar às pessoas. Nós somos intermediários da caridade. Só será a caridade minha se eu pegar uma cesta básica e comprar a cesta básica. Se eu faço uma campanha do cobertor, quem deu o cobertor que fez a caridade. Eu tenho uma parcela de motivação, de incentivo, mas às vezes eu acho que eu que estou fazendo. Às vezes as pessoas vão me agradecer, a gente fica num sorriso e a gente não fala. Foi fulano que doou, foi ciclano que doou. Então, a caridade, ele pegou o seu vinho e o seu azeite, desceu do seu cavalo e colocou o outro no seu lugar. Olha que interessante. Ele foi ao lugar do outro, ele desceu e elevou o outro. Isso é a promoção humana. Elevar o outro é promoção humana. Então, a caridade não é manter a pessoa na miséria, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A esmola, ela constrange quem dá e quem recebe. Ela é útil no momento em que o outro está no desespero. Mas lá no Evangelho fala, doe a esmola, depois transforma a esmola em trabalho. A caridade é isso, é a promoção humana, é movimentar, ela é tirar o outro do chão. O outro estava caído, se ele passasse o azeite, dasse uma roupa a cobrisse, ele continuava caído. Não, ele colocou, elevou, incentivou, não, vamos subir, você vai conseguir, você é capaz, eu estou aqui para te ajudar. E colocou ele no cavalo e foi andando. Sentiu o que o outro está sentindo. Porque é muito fácil eu chegar aqui na casa espírita, ou na casa onde nós frequentamos, em qualquer lugar, e falar, mas essas crianças são bagunceiras, aqui chega bêbado, aqui chega... Mas nós já fomos lá, nós já colocamos no lugar do outro, nós já passamos o que o outro está passando, o que levou. Eu vou pedir licença a vocês para contar uma experiência que foi muito rica para mim, e ela engloba aqui nesse tema. Certa feita, eu trabalhava com as mãezinhas, eu trabalhava com 150 mãezinhas. No trabalho, eu tinha com elas um estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, eu conseguia as obras, e cada um tinha um livro dos Espíritos, um evangelho. E todo domingo eu acabava o atendimento na casa espírita, nós fazíamos o trabalho do estudo do livro dos Espíritos. E íamos fazendo o evangelho. Todo sábado chegava uma senhora alcoolizada, com um senhor idoso de braço dado, uma criança bem esquálida. E um dia, alguns companheiros reuniram e falaram que eu estava apoiando o alcoolismo, que eu tinha que mandá-los embora. Mas eu conheci a história. Convoquei toda a equipe de coordenadores e marquei um culto no lar, naquela casa. E fomos para a antiga invasão. Chegando na invasão, nós encontramos aquela esteira de praia rota, um velho deitado cego, uma cama com pau a pique ali, com apenas papelão, uma criança chorando de fome e uma mãe ali do desespero. E naquela noite, quando eu pedi o anfitriã, que a senhora, para abrir o evangelho, caiu fora da caridade, não há salvação. E ela leu com muita dificuldade. Eu pedi aos companheiros que explicassem o evangelho da noite. Primeiro eu pedi a ela para explicar, ela começou a chorar e a espiritualidade a inspirou. Ela falou,
Às vezes vocês devem pensar que eu sou alcoólatra. Eu bebo para matar a fome. Meu pai é cego, o marido ressonava na cama, com problema mental e também usava álcool. A minha filha, uma criança, ela tem uma anemia profunda de fome. Eu bebo para dormir. A única alimentação que geralmente eu tenho é quando eu consigo catar papel, que eu tenho que cuidar do meu pai, do meu filho e do meu marido. É a sopa que vocês me dão. Às vezes nós comemos uma vez por semana. Vocês me desculpem eu ir lá, eu trazer transtorno. E eu pedi aos companheiros, vocês poderiam explicar? Todos caíram em lágrima profundamente. E me falou, José, agora que nós entendemos. Eu falei, nós temos que colocar no lugar do outro, ir lá conhecer, porque daqui é fácil. Eu saio daqui, vou entrar no meu carro, vou embora. Eu vou para o conforto do meu lar. Mas e ele? Para onde ele vai? Cheguei em casa, ele tem um pão para comer, ele tem um agasalho, ele tem um lugar para ficar? Nem sempre. Então, Jesus mostrou que o detestado, ele desceu, colocou o outro no seu lugar, incentivou, você também é capaz, não tema, deu-lhe um conforto, que ele foi no cavalo, porque não conseguia andar. É um questionamento que fizeram a Chico. Chico, será que o senhor não está mantendo a miséria das pessoas? Diz um ditado que nós pescamos primeiro, damos peixe para a pessoa sentir o sabor, e depois nós damos a vara, a isca, ensinamos a pescar. Chico fala a muitos companheiros que passam a vida toda sem ter força para segurar na vara. Não consegue nem segurar na vara. É o doente, é aquele que não dá conta, é aquele que já caiu no vício, não consegue sair ainda. Então, nós vamos ter que segurar a vara e pescar para ele ainda colocar peixe na boca dele. E, às vezes, nós fazemos crítica a quem faz isso, mas nós temos que promovê-lo, nós temos que acompanhá-lo, nós temos que estar ali investindo. É o que o Chico fazia. Quando o Chico começava a sentir depressão, Emmanuel falava para ele, vai para a favela, Chico, da Vila do Passo Preto. Quem já teve Uberaba conhece a Vila do Passo Preto, onde ele ia e chegava ali, ele ficava atendendo as mãezinhas, e ele falava que voltava envergonhado, porque a dor delas era maior do que a dele, ele curava. Isso é orientação de Emmanuel para o Chico. Quem nos cura é a caridade, não é ficar no berço da ociosidade, da lamentação, da reclamação, é ir. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da benevolência, o Espírito coloca ali no início assim, não há nenhuma festa no mundo que dá tanta alegria quando você socorre alguém. Porque quando você está praticando a caridade, o nosso cérebro produz algumas enzimas, que é a dopamina, noradrenalina, serotonina e outras substâncias que dá prazer, que dá alegria. É por isso que nós voltamos bem, que é automatismo, porque captamos a energia superior, vai pela epífise e vai pelo sistema endócrino e produz hormônios agradáveis. Então, aquele homem levou para uma hospedaria. O que é hospedar alguém? Proteger alguém. Cuidar dessa pessoa. Hospedar, a gente não hospeda as pessoas em casa, vê um morador, vê um familiar. Às vezes a gente é pego de surpresa, chega de viagem, a gente começa a arrumar a casa, a cama, a roupa, para dar conforto, hospedar. E ele colocou numa hospedaria, porque ele estava de viagem, ele estava de passagem, estava a trabalho, e pagou o dono da hospedaria 2 denários, que significa 2 dias de trabalho, que é a moeda na época. E disse a ele, tudo mais que gastar, eu vou voltar. Continuidade. Eu vou voltar e vou te pagar. Continuidade com o atendimento.
E às vezes nós não fazemos isso. E às vezes nós não compreendemos como fazer isso. E às vezes nós damos o pão, damos a sopa, o agasalho, excelente. Mas e a continuidade? Então nós temos um grande exemplo de Divaldo Pereira Franco, que ele pega a criança, o espírito, vamos dizer assim, que hoje tem uma maternidade de parto normal. Ele pega ali e leva na universidade. Ele tem mais de 600 filhos que ele adotou. E, na época, muitos foram adotados com mãe Alta de Souza Espírito, da caravana Alta de Souza. Ele chegava no cartório, o escrivão perguntava o nome do pai, Divaldo Pereira Franco, o nome da mãe, o espírito Alta de Souza aparecia, Alta de Souza. E Divaldo ia sem entender e registrava. Então, hoje ele tinha, porque antes ele tinha aquele trabalho da Casa do Caminho, onde as crianças moravam. Hoje não. Hoje o trabalho, como Joana de Anjos disse, voltou para a família. É um semi-internato. Mas ele dá continuidade, ele acompanha aquelas famílias. Então, é isso que Jesus ensinou. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um triplo aspecto da caridade. A caridade por pensamento, a caridade por palavra e a caridade por ação. E a caridade, ela tem que ser benevolente. A caridade por pensamento, ela tem que ser benevolente. Tem que ser indulgente e tem que perdoar. Às vezes eu lembro de alguém, eu vejo alguma coisa, qual que é meu pensamento? É o que Jesus pediu para nós tomarmos cuidado, para não adulterar pelo pensamento. Vigiar e orar para que não caia em tentação. Às vezes aquela caridade por pensamento é quando nós vibramos por alguém. É quando nós oramos por alguém. Eu vou pedir licença para contar uma experiência que não tem nada a ver, são os espíritos que fazem. Eu estou até conversando com uma família cubana, que eles estão passando muita dificuldade e não conhecem o espiritismo. Então, eu estou fazendo um trabalho com a família. E ontem a senhora mandou uma mensagem para mim que estava com um problema seríssimo urinário e com muito poucos recursos de medicamento. Eu pensei, mandei uma mensagem se lá tinha uma planta tal, que ela conhecesse, podia fazer um chá, que é muito conhecido, ela não sabia. Aí um amigo espiritual me apareceu e falou, pede ela para colocar água e fazer o evangelho. E nós vamos solidificar a água. Expliquei para ela como fazer, abrir o evangelho com a família, e eu estaria fazendo da minha casa. E então, nós temos um culto no lá online, que enquanto o grupo fazia, eu fazendo junto com ela, porque era o pessoal comentando, eu colocava o celular, ela também está acompanhando. Hoje de manhã ela me ligou e falou, olha, estou excelente. Agora eu queria dizer ao senhor, a água tem um gosto diferente, tem uma cor diferente, por quê? Ela é uma água da ciência? Eu falei, da ciência de Jesus Cristo. Ela falou, muito interessante, tem um gosto diferente, a coloração ficou diferente. Então, a gente vê a ação dos Espíritos, a caridade por pensamento, a caridade por palavra, como fala no Evangelho. Mas tem que ser benevolente. Quando eu for conversar com outro, eu tenho que escutar o outro. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter indulgência. Se eu ver defeito nele, eu calo. Porque o indulgente, a indulgência, mesmo que eu ver o defeito no outro, eu vou ajudá-lo sem feri-lo. É o que disse Jesus. Se teu irmão pecou contra vós, ide a sós, em particular com ele, e exponha o erro ou o pecado, como eu falo no Evangelho. Se teu irmão te escutar, terá ganho um irmão. Então, às vezes, nós ficamos impacientes. Às vezes nós ficamos intolerantes no nosso lar. Às vezes nós, com a esposa, com o esposo, com os parentes, com os amigos, nós ficamos impacientes. A caridade, ela não fere. Ela tem que ser benevolente.
ela tem que ser indulgente e perdoar aquele que nós ajudamos. Ah, mas esse pessoal ingrato, não tem problema. Se eu fui fazer a caridade, eu não posso preocupar com recompensa, com compreensão. Ah, mas se eu dar a ele um dinheiro e comprar droga, o problema é dele. Eu fiz a caridade para ele. Eu ajudei a ele. E nós ficamos nesse medo. Mas se ele não comprar? Certa feita, eu tive uma experiência muito interessante, que chegou um senhor no meu comércio, quando eu tinha um comércio em Patinga, na segunda-feira, 7h, 7h30 da manhã, ele falou assim, eu queria pedir ao senhor uma ajuda. Eu falei, o que o senhor está precisando? Eu estou precisando que o senhor me dê um dinheiro para me comprar pinga. Olha como que eu estou tremendo, eu tenho delírio, né? Alcoólico. O que o senhor, delírio tremos, alcoólico, como quem falou? E eu pensei, falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Ele falou, para mim é um remédio, eu não vou mentir para o senhor, dei o dinheiro. Então, compra um tira-gosto. Ele foi lá, comeu, voltou e voltou normal. Mais tarde, eu fui ler uma passagem do Chico. Chico colocava um caso na minha parecida. Meu coração pediu para doar. Ele curou, que senão ele ia ficar tremendo no meio da rua ali. Ele curou. Aí eu orientei, sentei com ele, conversei com ele, indiquei para ele. Mas meu coração pediu, não sei se eu errei. Sei só que ele ficou muito grato. Ele falou, não vou mentir para o senhor. Se eu falar que é para comprar isso, eu estou mentindo para o senhor. Mas eu preciso, meu medicamento agora é esse. Claro que nós não vamos estar fazendo essa divulgação. Eu estou contando um caso que, às vezes, a gente é pego de surpresa e não sabe como agir. Eu não sabia como agir. Mas meu coração falou, vai lá e dá um moço. Eu atendi aquele moço. Mas sem remorso, sem medo. Claro que eu não vou sair comprando o alcoolismo para as pessoas, divulgando o alcoolismo. Então, nós vamos lembrar bodas de Canaã, quando Jesus transforma a água em vinho. Pedro fez a mesma colocação. Mestre, está lá no livro A Boa Nova. O Senhor não está divulgando o alcoolismo. Falou, não, estou ajudando um companheiro que estava passando dificuldades ali, que acabou o vinho, captou. Mas que vinho era esse? Não tinha álcool. Jesus fez a transformação da água, que ela teve gosto de vinho, porque os espíritos fazem isso. Como o caso que eu contei para a gente chegar. Quando eu trabalhava em reunião de materialização, lá no bairro Amaro-Lanari, o espírito Sheila colocava medicamento, a minha água era azul, totalmente azul, todos viam, não era evidência, e um gosto forte para me fortalecer, para me ter condições, totalmente azul, meu copo ficava azul, eu colocava água, eu vi o barulho de como um spray, e era o espírito Sheila, um perfume incomparável. Olha o poder que os espíritos bons têm para nos socorrer. Então, é a caridade, é a assistência social moderna hoje, é a parábola do bom samaritano. Essa é a assistência social, de promover o outro, de colocar o outro no nosso lugar, dele uma chance de acolher, hospedá-lo dentro de um processo de trabalho, de continuidade. Mas há aqueles que não querem. Mas aqueles, às vezes, para ele não perecer, nós damos algo para ele, a comida, o agasalho, porque é um filho de Deus, é o nosso irmão, é aquele que Chico falou que tem que segurar a vara para o resto da vida, pescar para ele, é aquele que necessita, que não dá conta, mas nós não vamos abandoná-lo, porque numa outra reencarnação ele vai ficar muito grato, ele vai ver que teve a oportunidade, ele vai nascer diferente, ele vai pensar, eu tive toda uma oportunidade, aquele grupo, aquelas pessoas me ajudaram, eu não aproveitei, agora eu vou voltar diferente, porque a vida continua. Então, nós temos que ser benévolos no trato com as pessoas. A caridade pela palavra, pelo verbo, é não ferir o outro, é não usar o verbo agressivo, é não irritar o outro, porque temos que ser benevolentes. Às vezes a pessoa não entendeu, às vezes nós estamos ali numa dificuldade, um filho, alguém faz alguma coisa, nós descarregamos do mais fraco. Às vezes nós viemos do trabalho, chegamos, conflitamos com os filhos, com a esposa, com a secretária,
é a lei. Então, a caridade pela palavra, pelo pensamento, é não julgar. O pensamento, a caridade com o pensamento, eu não julgar o outro, porque quando eu penso negativo, eu emito onda eletromagnética para o outro, ele vai absorver, porque está na mesma sintonia. Eu também absorvo essa energia. Kardec coloca muito bem no livro Na Gênesis, quando ele trata de fluido. Então, a caridade pela ação é essa que nós doamos algo, mas nós temos que ser indulgente, benevolente e perdoar aqueles que estão ainda não compreendendo o valor da caridade, os ingratos. É na distribuição da sopa, da evangelização, ou quando nós vamos fazer algo para alguém. Então, a gente tem que começar a repensar que a verdadeira caridade é a forma que nós temos de sermos felizes. Por isso que Kardec coloca, fora da caridade não há salvação. No sentido, o que é salvar? O bom samaritano salvou aquele que estava caído. Essa ação me salva de inúmeras reencarnações dolorosas, pelos equívocos que eu cometi perante a lei de Deus. Porque no Código Penal da Vida Futura, lá no livro Céu e Inferno, fala que o primeiro é o arrependimento. E o arrependimento consegue abrandar a expiação. Mas só a reparação é capaz de reparar os erros. Então, a maioria de nós está na Terra reparando. Por isso que é reencarnação. Por isso que passamos por desafios. Por isso que temos provas. Por isso que passamos por aflições, por dores, por testemunhos. Porque tem hora que é hora de... Agora chegou o momento na regeneração de viver o Evangelho. Kardec coloca que o Espiritismo passou por 3 fases. A primeira fase do fenômeno, a segunda da divulgação, a terceira da prática, agora da vivência. Na Revista Espírita, Kardec coloca isso bem para nós. Nós tivemos ali o primeiro movimento, que foi os fenômenos físicos, quando Kardec estava codificando. Depois foi o estudo, depois foi a prática ali, os grupos. Agora é hora de viver. Porque nós estamos numa transição. A transição é melhora, porque os espíritos colocam, só vão ficar aqui no planeta Terra aqueles que estão dispostos a seguir Jesus. Não vão ser santos, não vão ser espíritos superiores, mas aqueles que estão arrependidos e com vontade de melhorar-se. Está lá na Gênesis, a nova geração. Mas é só a caridade que vai me ensinar. Não é só o grupo de estudo. Eu estudo para praticar. Eu vou para uma universidade para me aprender. Eu aprendo na universidade e vou na empresa trabalhar. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos para a casa espírita aprender o espiritismo, como ser espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em domar ou aparar ou vencer as suas más inclinações. E Erasto, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da missão dos espíritas, tem um momento que ele fala assim, muitos desviaram do caminho do espiritismo. E Kardec pergunta, como reconhecer aqueles que estão no caminho certo do espiritismo? Pelo número de lágrimas que enxugam, pelo número de conforto que oferta. Isso é, pela prática da caridade. É esse que é o verdadeiro espírito. Mas a caridade é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, nós temos que observar. Mas, José, e as campanhas do que não estou fazendo caridade? Tá. Mas nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a benevolência, sobre a caridade. Olha que o Espírito Caritas fala. Eu fiz o meu passeio diário e vi várias mães, jovens ainda, chorando com as crianças sem o que comer. E uma delas, muito jovem,
ergueu o filho para o alto, porque o único alimento que ele tinha era o seio estéril. E elas parece que me viam e diziam que viver é sofrer. Encontrei velhos, idosos, que não conseguem trabalhar e não são pedintes profissionais. E às vezes nós perguntamos ao Espírito, o que eu tenho que fazer? E o que Caritas faz? Eu dou muito, eu faço a caridade, essa caridade espiritual, buscando pessoas. Mas se eu falar para vocês o que vocês têm que fazer, disse cara, não terão mérito. É decisão minha. Aqui o grupo me convida, nós temos um trabalho, eu que tenho que ir. Um dia eu perguntei ao amigo espiritual, qual o melhor trabalho para o trabalhador? Como escolher o melhor trabalho? Porque muitas pessoas pedem os guias para saber qual que é a sua missão. Ele falou, o trabalhador não escolhe o trabalho que escolhe o trabalhador. Eu falei, como assim? Onde você chegar e estiver precisando, aquilo que é a sua missão. Se você chegar no lugar e está sujo, você vai limpar, é sua missão. Se está precisando de você fazer um reparo, é sua missão. Olha que interessante, é o que precisa, de onde precisa. E nós ficamos falando, mas eu gostaria de fazer isso. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar sobre a caridade um capítulo onde narra uma história, que o Espírito narra, que uma senhora chegou com uma carruagem, parecia um armazém. E ela atendeu uma família que já a conhecia. Depois de deixar os alimentos, o agasalho, o caderno para as crianças, olha novamente o caderno, promoção humana. Ela foi até o hospital consolar o pai. Olha que interessante. Olha, fique tranquilo, pode ficar tranquilo, cuide da sua saúde, que sua família está bem. Imagina a gente internada sabendo que nossos filhos estão passando fome. Nós vamos adoecer muito mais. O corpo precisava de um certo conforto espiritual. E a filha dela, lá daquela senhora, falou, mãe, eu quero te ajudar. Fala, minha filha, se eu te dar qualquer coisa que eu te der, que você não está fazendo a caridade, não, eu que estou fazendo. Mas você pode fazer a caridade. Está chegando o inverno, tira um tempo e começa a tecer agasalho para as crianças. Então, nós baseamos no Evangelho, que nós achamos que estamos fazendo, é excelente essa postura, mas nós temos que ver, tem triplo aspecto, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, que é a promoção humana. Porque nós temos que saber lidar com isso. Nós temos que ajudar o outro ali. Nós temos que hospedar o outro. Aonde? Às vezes é na prece. Aquele grupo que visita. Aquele grupo que vai dar aquele suporte àquela família. Aquelas crianças. Então, a doutrina espírita ela é muito rica. Basta que nós sigamos um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Porque quando eu faço a caridade, eu não estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim. Porque ela me dá bem-estar, ela me dá alegria, ela me dá motivação, ela me dá saúde. Então, isso que é importante. É isso que é o mais belo quando nós começamos a entender a doutrina espírita. Mas, para isso, nós temos que acreditar, ter fé, mas uma fé racional, como diz Kardec. Eu sei por que eu estou fazendo. Eu não preciso ter dúvida que Jesus atua. Eu não preciso ter dúvida que o mundo espiritual está atuando. E eu achei muito interessante um amigo nosso, espírita, né, um jovem que desencarnou de Covid, e ele ficou muito lúcido, muito rápido. Passou uns meses, ele estava lúcido. E um dia, orando para ele, na vibração, muito meu amigo, ele apareceu sorrindo e falou, José, você tem que ralar muito. Era o linguajar dele brincando no grupo de jovens, porque ele trabalhava com os jovens espíritas. Você tem que ralar muito. Eu falei, o que é isso? O que significa? Eu cheguei aqui no mundo espiritual, dei curso, fiz isso, mas foi tão pouco, eu cheguei meio envergonhado. Eu fui muito bem acolhido pela prova que eu passei pela Covid, mas
Rala muito, José. Trabalham muito para você chegar aqui melhor. E me falou, você lembra da parábola dos talentos? Sim. A maioria de nós está enterrando o talento. Eu falei, como assim? O tempo que nós perdemos no trabalho do bem. É enterrar aquele momento e não volta mais. Então, eu achei muito interessante o jeito dele falar. E eu conversando com a mãe dele, ele expressava o tempo todo assim, com os amigos. O pessoal do movimento espírita trabalhou muito com ele. Eu trabalhei muito com ele também. Mas chegou um tempo, né, que eu fui fazer outras atividades e ele trabalhando. Então, a gente vai observando carinhosamente como a misericórdia cuida de cada um de nós. E nós temos que entender que hoje nós podemos estar numa situação razoável. Mas e amanhã? Qual prova que nos espera? Nós não sabemos. Às vezes é com um filho, às vezes é com um ente querido. A gente passa por provas difíceis e nós precisamos da caridade alheia, daqueles que nos sustentam no trabalho, daqueles que não é incentivo é diferente de elogio. Aquele companheiro que está ali, continue, está bom o seu trabalho, vamos trabalhar juntos, vamos acompanhar esse trabalho. Então, é uma honra para nós sermos espíritos. E a caridade ela tem que ser promoção humana. Porque Jesus ensinou, quando eu estive com fome, me deste de comer. Quando eu estive com sede, me deste de beber. Quando eu estava nu, fostes me vestir. Preso ou hospitalizado ou internado, foste me visitar. Eu era estrangeiro, me deste exílio. Olha que interessante essa fala de Jesus. E perguntaram a Jesus, disse, Senhor, mas nunca vimos isso, Senhor, nessa situação. É quando faz a um desses pequeninos. É quando fizeste a um desses pequeninos. Quem são os pequeninos? Não são crianças, não. Que a pessoa que está sofrendo, ela é pequena. Ela sente pequena para baixo. Ela sente menor. Ela sente vergonha. Por isso que é um desses pequeninos. Porque cultural, quando a gente está bem, a gente sente grande, a gente sente poderoso, a gente sente o melhor. Pequeno não é estatura, não. É situação espiritual, é situação provacional que o outro está passando. E, às vezes, nós não entendemos essas colocações de Jesus. Quando é pequeno, é só criança, não. Não só o baixinho, mas, às vezes, o homem também de uma estatura alta, ele fica pequeno. Ele sofre, ele passa por experiência. Então, a verdadeira caridade, como compreendia Jesus, é a benevolência, indulgência e o perdão das ofensas em todas as ações da vida. Para aplicar um passe, nós temos que ser benevolentes, nós temos que ser indulgentes e nós temos que perdoar. Porque, às vezes, nós falamos, mas essa pessoa, ela não esforça, ela é aquele ainda que precisa que nós colocamos um peixe na boca dele. Ele não aguenta nem segurar a vara. Sonório de Abreu, ele conta um caso muito interessante, né? O saudoso Sonório, que todo dia chegava uma senhora no grupo Emmanuel com uma garrafa, ela não destampava a garrafa para fluidificar. E um dia Sonório aproximou dela e falou, não precisa de deixar fechado, destampou. E ela toda sem graça, ele perguntou, o que é isso? Ela falou, cachaça. Que meu marido é alcoólatra, é a única coisa que ele bebe. Eu trago a cachaça para fluidificar. E Sonora olhou para ela. A cachaça foi fluidificada e o marido saiu do alcoolismo. Porque os espíritos mudavam. Claro que não vamos fazer isso, né? Mas acontecer é a inexperiência da senhora. É a inexperiência dela. E os espíritos vindo a simplicidade, o amor, que ela poderia abandonar o alcoólatra. Mas ela o amava, ela ia ali buscar tratamento para o marido. Olha que interessante essas questões. Então, por isso que nós temos que ser benevolente, indulgente.
E a caridade é aquele ato onde nós usamos a empatia, como o bom samaritano, colocar no lugar do outro, descer até o outro, começar a pensar, e se fosse eu? Como eu queria ser tratado aqui? Como eu gostaria de ser tratado nessa situação? Porque quando nós vamos em qualquer repartição pública ou em qualquer lugar que nós somos maltratados, ficamos com raiva. E ficamos felizes quando alguém nos trata bem. Quando alguém é cortês conosco, é cordial conosco, nós ficamos felizes. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, continuemos firmes. Continuemos estudando, mas praticando. Então, às vezes, a gente vê companheiros da ação social falando em projeto de promoção humana e nós estamos muito acostumados com aquela caridade só material, né? Que os Espíritos falam, ela é importantíssima, mas é a mais fácil de fazer. Mas é importante. Não podemos descuidar de dar comida, de dar agasalho, de dar remédio, que o corpo precisa, mas a alma também precisa. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo, os internautas, né? Os grupos que estão participando. Eu gostaria de desejar a todos vocês muita paz, muita harmonia e que Jesus possa nos abençoar. Muito obrigado. Nós estamos nos aproximando de uma grande celebração cujas raízes repousam no judaísmo, mas que foram absorvidas pelo mundo cristão, pelo cristianismo, e depois, de certo modo, deturpadas e se transformaram na celebração atual da Páscoa, com seus coelhinhos, com seus ovos da Páscoa e com uma festa que quase não guarda nenhuma relação com a Páscoa genuína. O que é então a Páscoa? A Páscoa é uma celebração judaica do momento em que o povo foi libertado da escravidão no Egito. É importante salientar que quando nós falamos de Páscoa, nós estamos num universo que é o da religiosidade. Nós estamos no mundo religioso. E no universo da religiosidade, nós lidamos com símbolos, com metáforas. Por que isso? Porque a religiosidade tem a ver com sentimento. E religiosidade tem a ver com uma experiência pessoal, com a experiência que a criatura faz de Deus. Como ela experimenta Deus, como ela experimenta a vida, como ela experimenta a si mesma diante da vida e diante de Deus. É óbvio que é impossível traduzir uma experiência tão subjetiva, tão espiritualmente rica, com a linguagem da ciência, que é uma linguagem matemática, uma linguagem analítica, ou com a linguagem da filosofia, que é uma linguagem especulativa, cheia de um vocabulário complexo e às vezes até prolixo. Por essa razão, a religiosidade opta pela linguagem da metáfora, que é quase uma linguagem dos sonhos, uma linguagem onírica. E, portanto, a Páscoa tem muito dessa simbologia onírica, do sonho. O que diz a Páscoa? Que o povo hebreu estava escravo há 400 anos no Egito. O Egito foi invadido então por um anjo da morte, mas naquelas casas que tivessem a marca de um sangue de um cordeiro, o anjo pularia aquela casa. Como o verbo pular em hebraico é pesar, daí vem Páscoa. A Páscoa então é o pulo do anjo, o pulo que ele dá nas casas que tem a marca do cordeiro e que, portanto, foram poupados da tragédia de perderem o filho mais velho da casa. Essa é a simbologia. Por que o cordeiro? E aqui é interessante. Na celebração da Páscoa judaica, o cordeiro ficava uma semana com a família. Eles pegavam o cordeirinho e ele ficava dentro de casa. Ali as crianças brincavam com o bichinho, criavam uma relação de afeto com ele. Daí uma semana, o animalzinho era quase que um membro da família. E então, ao entardecer da sexta-feira,
toda a família se reunia e o animal era sacrificado. E tinha que ser assim. Porque se alimentar do cordeiro da Páscoa precisava ser uma experiência de dor. É a experiência da perda de alguém amado. Então a Páscoa tem a ver com essa experiência espiritual. A experiência da libertação espiritual, mas que é uma experiência de desilusão. E você não se desilude sem perder. Por isso, esse choque do cordeirinho sendo imolado. Com a vinda de Jesus, o que ele faz? Ele convive com 3 anos com seus discípulos. Cura cegos, cura paralíticos, janta todo dia na casinha de Simão Pedro, cura até mesmo a sogra de Simão Pedro que morava com ele, trabalha com eles, acorda cedinho, vai pescar com eles, até o entardecer, convive com eles diariamente, participa das suas dores, sofre as imperfeições de cada um deles e no momento final dos 3 anos, reúne os 12 e diz assim para eles: vocês vão me perder. Eu estou agora me despedindo de vocês, porque eu vou deixar o mundo corpóreo para voltar ao mundo incorpóreo. E vocês vão experimentar uma tremenda tristeza, uma profunda dor, porque vocês criaram uma conexão emocional comigo. Eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu aprendi, eu compartilhei com vocês. Eu amei vocês da maneira maior que eu poderia amar. Eu amei tanto que você, Pedro, vai me negar, vai me trair, mas eu continuo te amando e nada vai alterar o meu amor por você. Eu amo tanto você, Judas, que mesmo sabendo que você vai me trair, eu não estou te expulsando, eu estou comendo com você e eu te perdoo. Mas eu irei embora. E vocês vão viver a maior experiência de solidão e de ascensão espiritual das suas vidas. Mas o que eu posso prometer? Que do mundo espiritual estarei junto com vocês, vou ampará-los em todas as suas atividades e estarei eu mesmo do mundo espiritual comandando a expansão do cristianismo. Portanto, essa crise da morte é apenas um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo e toda vez que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor, da minha dedicação, da minha presença, vocês vão se reunir, vão celebrar a Páscoa em minha memória, em memória da minha amizade, em memória do meu amor e, sobretudo, em memória da libertação de que eu sou mensageiro, porque Jesus veio libertar o homem da escravidão da matéria, da escravidão dos sentidos. Egito, em hebraico, chama-se Mitzrayim. Mitzrayim, em hebraico, é estreiteza, prisão. A matéria é opressora, os sentidos físicos são estreitos. A mensagem de Jesus é libertadora, porque ela vem trazer um amor incondicional, um amor que ama independente de. Portanto, é um amor que liberta. Então ele recomenda, reúnam-se, celebrem a Páscoa para celebrar o amor, para celebrar a minha dedicação e para celebrar a imortalidade da alma, a vida espiritual. Mas infelizmente, os séculos passaram
e nós transformamos a Páscoa em coelhos e ovinhos coloridos de chocolate, apagando completamente a dimensão espiritual e a experiência religiosa que a Páscoa propõe, que é uma experiência de Deus, é uma experiência de solidão, é uma experiência de amar e de se sentir amado. Não importam as circunstâncias. Isso é a Páscoa. Aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina